Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Ó clemente, ó piedosa, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Você que está andando, vai achando o seu lugar. Vai achando o seu lugar, vai se assentando. Enquanto você assenta, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho a Campina Grande. Espero que Deus me dê a oportunidade de voltar outras vezes. E espero que vocês tenham gostado também da minha participação no Crescer. Glória a Deus, muito obrigado. Há 2 anos atrás, para celebrar 25 anos como pregador, eu lancei um curso ensinando a Bíblia inteira. Você que quiser entender mais sobre a Bíblia, você que tirou foto comigo, quiser marcar, todo dia eu estou tentando ensinar a Bíblia de um jeito fácil e acessível para você. O Instagram é Bíblia com Moisés Rocha, tá? @Bíblia com Moisés Rocha. E eu vou tentar ajudar você a conhecer mais da palavra de Deus. Nós só temos 40 minutos por causa da Santa Missa, para eu dar conta desse tema. Então abra comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede perfeitos, em algumas Bíblias, sede santos, como o vosso Pai do céu é perfeito, ou como o vosso Pai do céu é santo. Bate no seu peito e diga: eu preciso ser santo. Eu achei horrível. Bate no seu peito e diga: eu preciso ser santo, como o meu Pai do céu é santo. Eu preciso ser perfeito, como o meu Pai do céu é perfeito. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A palavra santidade aparece na Bíblia 27 vezes. Dessas 27 vezes, 3 lugares me chamam a atenção. O primeiro lugar é no livro dos Levíticos, capítulo 20. Por que me chama a atenção? É o próprio Pai do céu que abre a sua boca santa e declara: eu quero que vocês sejam santos como eu, o Pai do céu, sou santo. O segundo lugar que me chama a atenção, Mateus capítulo 5, versículo 48. O Filho, Jesus, pregando na sinagoga, abre também a sua boca santa e declara: eu preciso que vocês sejam santos como o vosso Pai do céu disse que vocês precisam ser santos. O terceiro lugar que me chama a atenção das 27 é na primeira carta ou na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1. Agora é Pedro, o Papa, ele também está pregando em Roma. Há uma pressão grande sobre ele, e então ele abre a boca petrina e diz: vocês precisam ser santos como o vosso Pai do céu é santo. Portanto, das 27 vezes que a palavra santidade aparece na Bíblia, essas 3 me chamam a atenção. Diga comigo: o Pai declarou que eu preciso ser santo. O Filho declarou que eu preciso ser santo. E São Pedro, o primeiro Papa, declarou que eu preciso ser santo. É por isso que o Concílio Vaticano II, o documento Lumen Gentium e o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 13 e 23, 18 e 46, declaram que o chamado universal do ser humano é a santidade. Portanto, o que o Crescer espera de nós, já chegando nos finalmente?
que a sua família comece agora um processo maravilhoso de santidade e de santificação, a ponto de que a sua família possa ser luz para esse mundo tenebroso lá fora. Diga para quem está do seu lado: a partir de agora começa um processo lindo de santidade. Diga para do outro lado: a partir de agora começa um processo lindo de santidade. Mas aí nós nos perguntamos: como é que nós vamos ser santos? Nesse momento agora nós vamos pedir ajuda para os universitários. De Pedro até Francisco são 266 papas. Sem dúvida nenhuma, o maior papa teólogo que a Igreja Católica já viu foi o Papa Bento XVI, comparado ao nível de São Leão Magno. E é claro que na ausência de Bento XVI, a nossa teologia perdeu muito, porque os ensinamentos de Bento XVI são ensinamentos preciosos. E em 2013, num discurso maravilhoso, o Papa Bento XVI diz que nós só vamos iluminar o mundo com essas velas que nós acenderemos daqui a pouco, se a nossa família viver a santidade. E então ele foi explicar sobre os degraus da santidade. Portanto, os minutos que eu tenho, eu vou trabalhar esses degraus com você. Na verdade, eu vou parafrasear o Papa Bento XVI, explicando de que forma que a sua família vai conquistar o processo da santidade. Se alguém me ouve, diga aleluia. Primeira dica do Papa Bento XVI para que a sua família chegue à santidade. Diga comigo: arrancar os pecados. Diga para quem está do seu lado: arrancar os pecados. E é claro, se o primeiro processo é arrancar os pecados, você na verdade precisa saber quais são os pecados. Só que nós não sabemos. A maior lista de pecado da Bíblia está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, mas lá não tem nem 9. Então quais são os pecados que eu devo arrancar? Aonde estão escritos esses pecados? Porque seria mais fácil eu digo para você aonde está essa lista pecaminosa. Talvez teria 1817 pecados, e então você iria estudar os 1817 pecados, e eliminando, arrancando esses 1817 pecados, então você chegaria na santidade. Mas não existe essa lista pecaminosa. O máximo que a Bíblia trata de lista de pecados são 7 a 9. Então quais são os pecados que eu devo arrancar? A gente não sabe. E é muito interessante que às vezes até os pregadores católicos tentam nos ajudar. E aí ele diz: abandona o pecado, você que está na prostituição, você que está na bebedeira, você que está no adultério, você que... Aí ele não sabe mais o que dizer. Aí você diz: na bebedeira eu não estou, no adultério também não, então eu não tenho pecado, que eu nunca fiz nada para ninguém. Por quê? Porque não existe uma lista de pecados. Sendo assim, o Papa Bento XVI, inteligentíssimo, ao declarar que o primeiro degrau da santidade da família é arrancar pecados, ele diz que para você saber o que é pecado e o que não é, você vai ter que aplicar dentro da sua casa a palavra desordem. Diga para quem está do seu lado: desordem. Fala para quem está atrás de você: desordem. Fala para quem está na sua frente: desordem. Bate no seu peito e diga: desordem. Presta atenção, nós vamos entrar em teologia e eu vou te explicar. A Bíblia diz que no Éden o ser humano está vivendo um período de santidade plena. É uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. O cheiro de Deus está no ser humano. E isso é tão fantástico que a Bíblia diz que não é o ser humano que procura Deus. A Bíblia diz que é Deus que toda tarde procura o ser humano para tomar um café de luxo. Só que quando o pecado original entra nesse processo, ele provoca uma desordem. Imediatamente Deus precisa expulsar o ser humano do Éden, porque do hebraico Éden é jardim das delícias.
Imediatamente um irmão mata o outro. A primeira família da Bíblia é rasgada porque Caim matou Abel. Agora o ser humano se esconde de Deus. 1600 anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O que havia no Éden? Uma ordem plena. O que aconteceu com o pecado no Éden? Uma desordem. A primeira família da Bíblia entrou num processo de desordem. Então, o Papa Bento XVI, inteligentíssimo, aleluia, ele diz que se você quiser ser santo, degrau número 1, você precisa arrancar os pecados da sua casa. E para você saber o que é pecado dentro da sua casa, você vai ter que aplicar a palavra desordem. Diga comigo: se causa desordem, então é pecado. Se você não abrir a boca, eu juro que eu não volto nunca mais. Diga comigo: se causa desordem, é pecado. Exemplo: ter um celular é pecado? Não. Só que agora você passa de 7 a 14 horas por dia no celular. Você não reza o texto, você não conversa com a tua esposa, você não conversa com o teu marido, você não coloca os seus filhos no colo, você não tem tempo para estudar a Bíblia, você não tem mais comunicação dentro da tua casa. Nesse caso, o celular criou uma desordem dentro da sua família. Nesse caso, a forma que você está lidando com o celular é pecado. Eu mesmo vou aplaudir, porque você não vai ter peito para aplaudir. Eu vou repetir, você não entendeu. Ter um celular é pecado? Não. Mas você fica de 7 a 14 horas no celular. Você não faz um carinho no teu marido, não faz um carinho na tua esposa. Você não conversa com seus filhos. Os filhos não conversam com o pai. Vocês não têm mais vida de oração. Você não consegue rezar o texto todo dia, porque tudo seu é celular, 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 celular. Ter um celular é pecado? Não. Mas nesse caso o celular está criando uma desordem. E se está criando desordem, é pecado. E se você não rever isso, a santidade não vai entrar dentro da tua casa. Pode aplaudir. É isso. Exemplo número 2: fazer academia, cuidar da saúde, ser marombeiro, crossfiteiro, é pecado? Não. Só que você que nunca foi à missa às 7 horas da manhã, agora acorda 5 para ir para a academia. Você não reza o texto, você não tem vida espiritual, você só posta coisa de academia. Tudo seu é academia, você respira academia, porque tudo seu agora é roupa de academia, é suplemento de academia. Você não beija o seu marido, mas fala de academia, entra na live da academia. Nesse caso, esse culto ao corpo gerou uma desordem na sua casa. E se gerou uma desordem, é pecado. E se você não rever isso, a santidade não vai entrar dentro da tua casa. Andar de bicicleta é pecado? Não. Mas aí o camarada trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o único dia dele ficar com a família, ele arruma 70 machos e vai andar 80 quilômetros de bicicleta. Então ele não come com a família, ele não brinca com os filhos, o casal não fica junto, a vida sexual já foi embora há muito tempo, porque o único dia que ele tem para Deus, ele está andando de bike. O único dia que ele tem para a família, ele está andando de bike. Nesse caso, a bicicleta entrou num processo de desordem, e se causa desordem, é pecado. E se você não rever isso, a santidade não vai entrar dentro da tua casa. Você pode aplicar isso em televisão, você pode aplicar a palavra desordem em Netflix, você pode aplicar a palavra desordem em séries. Você pode até ficar na Netflix assistindo séries da Bíblia, mas se isso rouba o seu tempo, rouba a sua intimidade, rouba o seu casamento, rouba os seus filhos, rouba o seu estudo, se rouba a sua privacidade, é uma desordem. Se é uma desordem,
é pecado. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, bebezão. Você pode aplicar a palavra desordem em dinheiro. Você pode aplicar a palavra desordem em faculdade. Você pode aplicar a palavra desordem em lazer. Você pode aplicar a palavra desordem em férias. Tudo aquilo que causa desordem, que não está na medida, que atrapalha o processo da ordem cronológica e pedagógica de Deus para a sua vida, coloca você num processo de instabilidade, e isso gera pecado, e isso tira a santidade. Então, segundo o nosso inteligentíssimo Papa Bento XVI, para você ser santo, você vai ter que arrancar os pecados, e para arrancar os pecados, tudo aquilo que causa desordem vai ter que ser revisto dentro da tua casa. Amém, igreja? Olha para quem está do seu lado com a cara feia, alguns já têm, e diga: se causa desordem, é pecado. Eu quero que você volte para casa hoje e comece a aplicar ordem, desordem, ordem, desordem, ordem, desordem. E aí você vai chegar nesse futebol, vai chegar no time de futebol. Tem gente aqui que joga peladinha toda segunda e quinta e não perde um jogo quarta e domingo. E é um direito seu, mas criou desordem. E se é desordem, é pecado. E se é pecado, vai roubar a santidade da tua casa. Amém, queridos? Eu vou mudar de assunto. Bata no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo, Moisés. Você está ensinando a Bíblia para mim, Moisés. Eu estou entendendo tudo, Moisés. O segundo degrau da santidade, segundo o nosso Papa Bento XVI. Primeiro você arranca os pecados. O segundo degrau: no lugar dos pecados, você precisa produzir virtudes. Diga comigo: produzir virtude no lugar dos pecados. Fala para quem está do seu lado: produzir virtude nos lugares dos pecados. O que é virtude? É tudo aquilo que tem cheiro de céu. Olha a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Outrora vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz. Outrora vocês eram homens velhos, mas agora vocês são homens novos. As obras das trevas, abre aspas, a desordem, fecha aspas, luxúria, inveja, preguiça, partido, avareza, bebedeira, partido, ódios. Mas agora vocês começam no processo de virtudes: longanimidade, amor, paciência, brandura, perdão, pureza, santidade, simplicidade. Tudo aquilo que tem cheiro de céu é virtude. É como um processo de troca. O sistema do mundo vai saindo e o sistema do céu vai entrando. A mentalidade pagã vai saindo e a mentalidade do céu vai entrando. O sistema da carne vai saindo e o sistema celestial vai entrando. Então primeiro os pecados vão saindo, e à medida que os pecados vão saindo, as virtudes vão aumentando, e você vai jejuando, e vai orando, e vai multiplicando, e você vai melhorando, e todo mundo quer ficar perto de você, e os seus olhos começam a brilhar, e aí o seu papo muda, aí as suas emoções se equilibram. O nome disso é virtude, e quem adquiriu virtude está no processo de santidade. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: arranca um pecado e põe uma virtude no lugar. Qual é o maior problema que nós temos hoje dentro da igreja católica? Todo mundo acha que para ser santo é só parar de pecar. Não, se você parar de pecar, você não é santo, você virou uma pessoa normal.
sem pecado. O santo é aquele que, além de parar de pecar, entrou no sobrenatural. Ele começa a viver nessa terra as coisas que ninguém vive. Mateus capítulo 7, se uma coisa te leva a pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino faltando um pedaço de um membro, do que ir em corpo inteiro para a perdição eterna. Por isso, se alguém bater na sua face, oferece a outra. O nome disso, virtude. Se alguém quiser que você ande 1000 passos, anda 2000. O nome disso, virtudes. Se alguém quiser roubar a sua capa, dê a túnica também. O nome disso, virtudes. Orai por aqueles que te amaldiçoam. O nome disso, virtude. E abençoai aqueles que te perseguem. O nome disso, virtudes. E assim sereis chamados filhos do Deus vivo. A santificação passa pela virtude. Sacode quem está do seu lado e fala: você está entendendo ou você morreu? Só que aqui nós estamos com um problema. Me pergunta qual é o problema. Abra a boca, me ajuda, me pergunta qual é o problema. Ai, Moisés, eu queria que você orasse por mim. Meu marido foi lá no Crescer. Tudo bem que ele é um homem de Deus, né, Moisés? Vai à missa, paga o dízimo, mas aqui em casa ele é bruto, ele é grosso, ele não leva um café na cama, ele não dá um buquê de flor, ele não diz que ama, ele não tem paciência. O que eu faço? Não sei, porque o seu marido está num processo contrário à santidade. Eu preciso pegar o telefone e ligar agora lá na tua casa e perguntar para as pessoas da sua casa quem é você. Se você ligar para minha esposa agora e ela dizer assim: ué, graças a Deus, né? Em vista do que Moisés era, melhorou muito, louvado seja Deus. Mas tem muita coisa para mudar ainda. Eu parei de pecar, mas eu não sou uma pessoa virtuosa. Mas se você ligar para minha esposa e ela dizer: eu louvo a Deus por ele estar indo crescer, porque depois que Jesus entrou na vida dele, ele não bebe mais, não prostitui, não é pagão, ele não está vivendo com amigos do mundão. Mais do que isso, ele é carinhoso, ele é apaixonado, ele é romântico, ele é caseiro, ele brinca com as crianças, ele está com a gente, ele gera segurança. Tanto é que quando ele sai, a gente não quer que ele saia. Então eu entrei num processo de virtude. A virtude é o cheiro do céu, é o cheiro da eternidade. Todo mundo quer ficar perto de alguém virtuoso. Quem é virtuoso é uma espécie de um imã que vai atraindo as pessoas, congregando as pessoas. É um processo avassalador que acontece dentro da alma do ser humano. Fala para quem está do seu lado: não adianta só parar de pecar. Fala para quem está do outro lado: tem que produzir virtude no lugar. Esse é o problema. Meu nome é Moisés, eu não bebo, eu não fumo, eu não assisto novela, eu não sou adúltero, eu só parei de pecar. Mas se eu não for um pai melhor, um marido melhor, e deixar todo mundo na minha comunidade encantado pela minha pessoa, o processo de santificação ficou parado no meio do caminho. Porque não adianta só parar de pecar, precisa, no lugar de cada pecado arrancado, produzir uma virtude naquele lugar. Dá um glória a Deus quem está me ouvindo e quem está entendendo o processo. Fala para quem está do seu lado: o trem está feio para o seu lado aí. Eu trabalho há 22 anos com dependentes químicos. Acho que eu disse para vocês ontem que lá na minha fazenda passaram 3.000 homens já para se recuperar da droga. Por causa desse trabalho que eu tenho com dependentes químicos, de vez em quando eu preciso dar uma palestra nesses grupos de apoio. Só que às vezes é estressante. De repente, naquela noite, antes da minha palestra, vai ter um depoimento. Chega lá o senhor Pedro, e o senhor Pedro diz: meu nome é Pedro, podem me chamar de Pedrão.
Eu tenho 20 anos que eu não bebo mais, 10 meses, 7 dias, 47 minutos e 3 segundos. Todo mundo, ê, Pedrão, Pedrão. Quando o Pedrão acaba de falar, a mulher do Pedrão me chama e fala: é verdade, só que ele tem amante. É verdade, ele trata a gente como um cachorro. Era melhor que ele bebesse, porque pelo menos a gente justificava o mau caráter do homem que eu tenho dentro de casa. Pedrão parou de beber, mas não tem virtude. Pedrão parou de beber, mas não tem virtude. E sem virtude não tem santidade. Sem virtude não tem santidade. Sem virtude não tem santidade. Precisa largar a bebida e aceitar a paciência. Precisa largar o cigarro e aceitar a virtude. Se você não colocar uma virtude no lugar do seu pecado, você não será santo. Alguém está me ouvindo ou não está me ouvindo? Pessoa teimosa não é virtuosa. Pessoa arrogante não é virtuosa. Pessoa vaidosa não é virtuosa. Pessoa pirracenta não é virtuosa. Não aceita ser corrigido não é virtuosa. Mimizenta não é virtuosa. Fecha a sua cara. Olha para quem está do seu lado e fala: até parou de pecar, mas continua não prestando do mesmo jeito. Eu estou parafraseando o Papa Bento XVI. Diga comigo, o primeiro degrau. Nossa, que vontade de ir embora. Não me chame para voltar. Não me chame para voltar. Diga comigo, primeiro degrau: arrancar os pecados. Segundo degrau: colocar uma virtude no lugar. Arrancar pecado e produzir virtude. Arrancar pecado e produzir virtude. Agora a gente entende Jesus dizendo que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Você vai dizendo não, não para o pecado e sim, sim para a virtude. Você vai recebendo uma coisa e expulsando outra, recebendo uma coisa e expulsando outra. É um processo maravilhoso de troca. Quem me ouve, diga amém. Terceiro degrau da santidade. O primeiro, arrancar pecados. E se você não sabe o que é pecado, você usa a aplicabilidade da palavra desordem. O segundo degrau é produzir virtudes, sobretudo no lugar de cada pecado que você arrancou. E o terceiro é manutenção de valores. Diga comigo, manutenção de valores. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Manutenção de valores. Me pergunto o que é manutenção de valores. Prestes a casar, casamento marcado, chamei a minha esposa, sentei ela na cadeira e disse: em primeiro lugar na minha vida Jesus, em segundo lugar na minha vida Jesus, em terceiro lugar na minha vida Jesus. E o dia que você cair na besteira de ter ciúme, porque Jesus é o dono do primeiro lugar, eu vou fazer uma escolha. E se eu tiver que fazer uma escolha, o pé na bunda vai ser em você. Você está entendendo ou não está entendendo? Ela falou: sim, eu estou entendendo. Por que eu tenho 21 anos de casado, 2 filhas de 18, e a gente vive um casamento maravilhoso? Porque antes de casar eu deixei claro: os meus valores não estão à venda. Antes dela chegar na minha vida, Jesus já era o Senhor. Então a hegemonia é dele, a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, tudo é dele. Ah, Moisés, eu quero ser santo, mas aí aparece uma namoradinha, aparece um namoradinho, e aí então, ao invés de você colocar a pessoa no processo da santidade, você some do crescer, você some da comunidade, você some da renovação carismática. Por quê? Porque agora está namorando, né, Moisés? Você sabe que ciclano, depois que começou a namorar, desapareceu, porque vendeu os valores, desapareceu porque vendeu os valores.
desapareceu porque vendeu os valores. Se alguém tem que sair da sua vida, é a outra pessoa. Não é você que tem que sair, porque quando a pessoa entrou na sua vida, você já tinha valores, e valores são inegociáveis. Eu tenho vontade de ficar trancado num quarto 5 minutos com esse bando de pirralhos que foram criados na igreja, fruto de novena, fruto de joelho da mãe, e agora entra na faculdade e chega lá, todo mundo declara que agora é ateu e começa a falar mal da igreja. Bando de miseráveis. Porque quando eu entrei na universidade, eu incendiei a universidade. Quando eu for fazer o curso do Senai, eu montei um rosário no Senai. Valores, valores, valores são inegociáveis. Jesus falou de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Não é você que se corrompe na faculdade, é a faculdade que se dobra diante dos seus valores. Então aqui no meio de nós tem gente que começou a fazer unha num salão, e agora você se perverteu. Mal influência do salão, troca de salão, mas não vende seus valores. Eu fazia barba num salão que ficava cheio de homem. Até eu descobri que ficava cheio de homem porque tinha revista pornográfica dentro do salão. Chamei o dono do salão, católico, e falei: ou sai revista pornográfica ou sai eu. A revista não saiu, saiu eu. Porque os meus valores não são negociáveis em barbearia. Vale a pena você mudar o seu salão, mudar a barbearia? Vale a pena trocar o chip do seu celular? Vale a pena cancelar redes sociais? Vale a pena mudar o caminho de volta depois do trabalho? Vale a pena não mais jogar futebol com aqueles amigos que depois do futebol vai rolar cerveja, mulher e motel? Para que os seus valores não estejam à venda, mantenha os seus valores, brigue pelos seus valores, lute pelos seus valores. Quando eu coloquei minhas filhas numa escola católica, eu já cheguei com os 2 pés e briguei nessa escola para tirar Halloween da escola. Foi eu que briguei para tirar bebida lá no forró da escola. Foi eu que comecei a ditar ordem, dizendo: esses são os meus valores, esses são os meus valores. E a minha denúncia é essa católicaiada que vive pedindo oração para a família, mas é só alguém gritar e você já nega os seus valores. Você tem vergonha do evangelho. Por isso que a palavra de ordem hoje é: a sua família vai ser vela para o mundo, vai ser luz para o mundo. Nós vamos inflamar o mundo, incendiar o mundo pelo poder da nossa santidade, dos nossos valores, dos nossos preceitos, das coisas que nós acreditamos. Diga comigo: arranca os pecados, produz virtudes e mantém valores. Segundo o Papa Bento XVI, se você fizer isso, o resultado final da sua família é santidade. E ninguém segura você. Reveja as coisas que você assiste. Você que ainda é viciado em novela, você está com problema. Seus valores já foram para o pau há muito tempo. Você que ainda gasta tempo com reality show, você está totalmente perdido da Silva Sauro. Você está desgovernado. Você que vive o tempo inteiro em rede social e não tem foco. Você que não é capaz de passar a fazer a unha num outro salão, porque o salão que você vai é feminista. Toda vez que você vai lá, o papo te corrompe. Você volta de lá ruim, mas semana que vem você faz unha no mesmo salão, porque você não quer brigar pelos seus valores. Você que mantém um namoro pecaminoso,
Vocês estão indo para a cama, vocês estão comungando em pecado, porque você não tem coragem de acabar com essa bagaceira desse namoro do cão, para continuar vivendo os valores que você aprendeu dentro do crescer nos últimos anos. Quais são os seus valores? Eu não sei você, mas para mim valor tem preço de sangue. Até a pandemia eu gostava de jogar bola. Até o dia que começou um papo estranho no futebol, e era o povo da igreja. Aí eu fui jogar futebol na terça-feira, fiz 2 gols. Na outra semana, fiz 2 gols. Gordinho fazendo 2 gols assim. Falei, eu quero que a minha esposa vai. Porque qual que é o sonho do gordinho? Fazer 2 gols, olhar para a arquibancada, falar... Então eu propus que a minha esposa e todas as esposas pudessem ir no futebol. E eu escutei do coordenador do futebol da igreja que o futebol não era um ambiente legal para levar as mulheres. O Espírito Santo baixou em mim. E eu falei, se o ambiente do futebol não cabe a minha mulher, também não cabe o marido dela. Acabou, 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 acabou. Vai fazer 5 anos que eu não jogo bola, mas eu não vendi os meus valores. Meu tempo acabou. Bando de falsos. Diga comigo: arrancar pecados, produzir virtudes e manter os valores. Segundo o Papa Bento XVI, fazendo assim, a sua família será santa, e nós vamos, como uma vela acesa, incendiar as famílias do mundo inteiro pelo poder da santidade. Amém. Viva a família! Viva a santidade! Dá um abraço quem está do seu lado e fala: vamos, filho! Vamos cantar um refrão? Vem cá. Vem cá, vamos cantar junto aqui. Vem cá, Gustavo. Bora. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Pode fechar aí. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Lá em cima os braços. Tome posse dessa vida nova. Hoje se renovam todas as coisas. O que era velho passou. Olha para frente. Uma estrada nova é colocada diante de você. Tome posse, porque viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei
prestarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar Até chegar. e aplaude Jesus, e aplaude Jesus.